Olha, vou falar para você que ganho de energia, aumento de músculos e até uma queima de gordura, muitas são as promessas que envolvem aí os suplementos. Mas será que tudo isso é verdade? Para que de fato é que eles servem? É que a gente vai saber a partir de agora, numa conversa com a nutricionista Luana Oliveira sobre esse assunto. Boa noite, doutora Luana, seja bem-vinda, viu? Boa noite, Eli. O prazer é todo meu estar aqui novamente com você. Olha, para a gente começar, vamos esclarecer para que serve o suplemento. Ele, por exemplo, pode substituir uma refeição? Bom, Eli, primeiro a gente tem que ir diretamente para o significado da palavra, né? O que significa suplementação? Suplementação significa algo que se dá a mais. Ou seja, é um complemento da dieta e nunca se pode substituir uma refeição por um suplemento. O suplemento ele tem que estar ali para somar aquela dieta e nunca para substituir, né? Para dar um up, exatamente. Então a suplementação ela é um complemento, é algo que está faltando e a dieta não está suprindo essa necessidade e o suplemento vem justamente para suprir essa necessidade que a dieta somente não está conseguindo. É porque às vezes a pessoa diz, não, eu vou só tomar isso aqui, que pensa que vai emagrecer, porque não vai consumir o alimento e acaba realmente se prejudicando, né? Exatamente. Então, a dieta é o que eu sempre falo, tem que ter justamente todos os nutrientes importantes. Para você que aí, às vezes, pega um suplemento, né? E aí acha que aquele suplemento vai suprir todas as suas necessidades, não vai. E o principal é a gente contar, Eli, é que a dieta, a alimentação é o principal. A gente tem uma frase dentro da nossa profissão da nutrição, que é falar que o suplemento é como se fosse a cerejinha do bolo, mas o bolo é que é o mais importante. Aquele suplemento, ele vai dar um gás a mais, ele vai dar algo diferente que a dieta não pode suprir. Então, é justamente esse o ponto do suplemento. É um complemento e nunca vai suprir a necessidade da dieta, que é muito, muito importante, muito mais importante. E o principal sempre, você tem que saber comer primeiro para poder você suplementar. Se você não sabe comer, não adianta que você pode consumir o suplemento que for, esse suplemento não vai ter ação. E quais são os principais tipos de suplementos? Aqueles mais comuns? Os mais comuns são quando a gente, por exemplo, tem vitaminas, né? A deficiência de vitaminas é muito comum, então os mais principais são justamente essas vitaminas, minerais. E a gente tem também aqueles suplementos para quem é praticante de atividade física, que precisa dar um gás a mais, de uma cafeína, de uma creatina, que a creatina, na verdade, é um suplemento super interessante para a gente falar aqui, porque a creatina, ela justamente ajuda, é um suplemento que tem eficácia. Então, é um dos suplementos que, dentro da nutrição, a gente fala muito, que tem eficácia real. E o whey protein, por exemplo, é um suplemento que tem eficácia real, mas lógico que vai depender da necessidade daquele paciente. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, exatamente. Como a gente faz, doutora Luana, para não cair naquelas armadilhas, né? Porque sempre tem aqueles que apresentam umas promessas milagrosas, né? Ó, se você tomar isso aqui, vai ficar assim, vai ficar assado. E não é bem isso que acontece, né? E nunca é assim, Eli. Nunca é assim. Infelizmente, as promessas estão aí mesmo. As pessoas chegam na internet, às vezes até dentro das academias, a gente percebe muito isso. Eu que convivo muito nesse ambiente da nutrição esportiva, então a gente vê muito, infelizmente, até os próprios profissionais, professores, às vezes coloca isso, ou o amigo, eu entrei na academia, hoje em dia, os alunos querem entrar na academia e já falam, se eu não tomar um suplemento, se eu não tomar um complemento, eu não vou ter nenhum resultado. E na verdade não é assim. Você tem que realmente entender a sua necessidade primeira, é a alimentação, é a sua dieta, é a principal coisa que você tem que se preocupar primeiro. E depois o suplemento vai entrar
para dar realmente aquele up, para dar realmente aquela ação, aquela eficácia que você não tem somente com a dieta. Então, praticante de atividade física, não é obrigatório esse uso da suplementação. Mas lógico que há casos que a gente coloca a suplementação e que com certeza aquele praticante de atividade física vai ter um resultado bem mais eficaz. A gente sabe que cada caso é um caso, mas qual é o limite por dia para não cair nos excessos? Geralmente, a gente sempre dá ao paciente uma receita já com a quantidade adequada e sempre dosar uma vez ao dia já é o ideal. Não precisa você fazer, e dosagens muito altas, com certeza aquele suplemento já não vai ter mais a eficácia que ele iria ter. Ele vai ter, na verdade, vai comprometer a saúde do seu corpo. Então, dosagens muito altas, cuidado, porque as dosagens muito altas vão comprometer também a parte saúde, que você também tem que se preocupar primeiro, até mesmo para você suplementar. Um paciente hipertenso, por exemplo, não é todo suplemento que um paciente hipertenso pode tomar, porque tem muitos suplementos ou complementos que você vai ter uma ação, principalmente lá no coração, com o aumento da frequência cardíaca, com o aumento da pressão cardíaca dentro desse paciente. Tem um limite de idade para o uso? Ele vai variar muito, porque tem suplementos que são específicos da idade. Por exemplo, um colágeno. Geralmente a gente começa a passar um colágeno quando a mulher já está com uma idade superior a 50 anos e daí vai. Então, vai depender muito da necessidade e também tem suplementos que são específicos da idade. Por exemplo, tem crianças que não gostam de comer muita proteína e aí a gente já pode entrar com o uso do whey protein também. Hoje a gente tem essa abertura para usar o whey protein, não só com adultos, mas com crianças e até com idosos também, porque os idosos já acontece o contrário. Enquanto a criança não consegue, às vezes, comer, o adulto, o idoso, ele quer comer, mas ele não consegue suprir somente com a dieta. E aí, por isso que a gente coloca sempre, às vezes, um whey protein aí para esse idoso. No ano passado, teve um TikToker aí que viralizou usando o suplemento puro, sem diluir em água. Qual é o risco, qual é o perigo disso? Sim, o perigo maior desse uso que eu não coloco para você utilizar, não façam essa prática. Isso é uma prática totalmente indevida. Por quê? Porque você está colocando ali o suplemento cru. O suplemento cru, ele não foi diluído, então você não sabe o que pode acontecer com você. Ele foi criado para ser diluído. Exato. É um alimento é um alimento. O suplemento a gente fala que ele é um alimento. Então ele tem essa é o objetivo dele, ele tem que ser diluído para que ele possa ter a ação realmente necessária que o suplemento deseja. Então, quando você não dilui, talvez nem vá ter a eficácia que você acha que vai ter e ainda mais vai comprometer algumas coisas, como frequência cardíaca, batimento cardíaco e pressão principalmente, porque você está jogando ali na corrente sanguínea um alimento puro, um suplemento puro. Então, precisa sim ser diluído, precisa sim passar por toda essa questão da diluição, justamente para ter a eficácia que o suplemento precisa. O suplemento, ele precisa ser diluído para poder ter a ação que ele foi criado, que nem você falou, ele foi criado para isso. Então, tem que ser realmente diluído para ter a ação e eficácia que ele foi feito. É o desvio de função dele, né? Desvio de função, totalmente errado aí. Ele acaba não tendo o mesmo impacto, isso. no organismo, pode inclusive trazer muitos prejuízos. Muitos. Pode agravar aí a sua saúde. Você está tomando, buscando ter mais saúde, pode ter o efeito exatamente o contrário, né? Exatamente, Eli. Então, o suplemento, ele tem que ser visto que a cada pessoa existe a sua individualidade. Então, hoje, principalmente na área da nutrição esportiva, a gente trabalha muito isso. A gente tem que mostrar para o paciente que ele é um indivíduo. Então, o que serve para o meu amigo, o que serve para o meu colega, o que deu certo para a minha amiga, não vai dar certo para mim, porque o meu corpo é diferente, a minha atividade física é diferente, eu gosto de alimentos diferentes, o meu suplemento
talvez eu esteja com colesterol alterado, a gente já coloca alguma outra coisa, talvez o meu colega não esteja. Então, ele já não vai necessitar, vai ter aquela mesma necessidade que eu teria. Cada caso tem que ser avaliado separadamente, porque Isso. cada um tem uma necessidade, né, diferente. Isso. Às vezes a gente diz, quer emagrecer, mas nem todo mundo quer perder 10, 15 quilos, quer só manter aquele equilíbrio ali do corpo, que é um objetivo. O meu objetivo pode ser totalmente diferente do seu, né? Isso. Então, o suplemento tem que ser direcionado de maneira diferente também. Isso. O suplemento, a gente gosta de falar que ele é direcionado especificamente para um intuito. A dieta é para ela suprir várias necessidades. O suplemento não. O suplemento ele vai diretamente ligado a uma ação específica. Quando você está com uma deficiência de vitaminas, a gente passa um polivitamínico, lá vai ter vitaminas e minerais para atingir uma necessidade específica. Quando você não faz nenhum tipo de atividade física, a gente não vai precisar de alguns suplementos que você precisaria se você estivesse fazendo uma atividade física. Então, o suplemento ele age especificamente para aquele intuito, para aquela necessidade que você tenha. E outra coisa, também não é para ter uso contínuo disso. Tem um momento certo de começar e um momento certo também de terminar ele. Por isso que é importante sempre procurar o profissional, o nutricionista. Lembrando ali que o nutricionista é o único profissional habilitado para fazer essa receita, para passar esse suplemento para a população. Tá? Nenhum outro tipo de profissional não é habilitado para essa função, somente o nutricionista. É comum a pessoa ir lá na loja sozinho e já comprar, eu queria isso aqui, eu queria esse, e usar totalmente errado. Exato. Então, você tem que ter um norte. Que horas que eu vou tomar? Em que momento, a quantidade. Então, até o horário ali, e nossa, dá mais eficácia ou não, porque tem uns horários que são mais interessantes para aquele tipo de suplemento. Então, eu escuto muito isso. Doutora, tem um horário específico? Tem um horário específico. Um horário específico para justamente ter a ação que a gente necessita. Então, vai ter um suplemento que ele vai agir melhor pela manhã, vai ter um suplemento que vai agir melhor à noite. Então, você só vai saber disso se você for um profissional nutricionista, porque ele é o único capaz de te dar esse norte, te dar esse caminho, de dizer, a gente pode utilizar sim. Tem muitos pacientes, às vezes, que já chegam no consultório e já pedem logo de cara, doutora, eu acho que vou precisar de um suplemento, não é? Aí eu já pergunto. Foi uma consulta no Google, né, doutora? Não, é porque eu olhei um suplemento lá na internet e gostei muito, ou então a minha amiga usou e nossa, ela ficou maravilhosa. Só que não é assim. Será que você está comendo bem? Será que você está sabendo se alimentar legal? Eu costumo falar muito isso. Se você não sabe comer, você pode comprar o suplemento mais caro do mundo, que é aquele suplemento. Não vai funcionar. Não vai ter efeito algum. Então, sempre eu gosto de falar isso. Alimentação em primeiro lugar. A alimentação é o bolo e o suplemento é somente a cerejinha do bolo. Olha aí, viu? Dicas preciosas aqui com a doutora Luana Oliveira, que é nutricionista, explicando para você a importância aí de consultar um profissional capacitado na hora de procurar uma suplementação aí para o seu treino, para a sua alimentação, para a sua vida, viu? Não, fica de olho aí, porque pode, inclusive, trazer prejuízos ao invés de lhe ajudar. Doutora, obrigada mais uma vez. Uma ótima noite. Obrigada a você, Eli. Queria deixar aqui para o pessoal o meu Instagram. Pois não. Luana Oliveira Nutri, tudo junto, Luana com 2 N's. Para você que está aí me assistindo e quiser saber mais sobre suplementação, pode falar comigo pelo meu Instagram e eu estou à disposição de todos. Muito obrigada, viu, Eli? Obrigada, prazer estar querida. Aqui. Prazer é nosso.